Bom, olá amigos da comunidade Divina Graça, aí de Cocos, na Bahia. Olha, queria antes de tudo agradecer o convite que vocês me fizeram para partilhar com vocês hoje a palavra de Deus, compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência com a vida de oração, com a intercessão. Então quero agradecer a vocês em primeiro lugar, parabenizá-los, né? Dar graças a Deus pela vida de vocês, pela fundação dessa comunidade, né? A Clau, que me fez o convite, ela mandou aqui o convite para estar com vocês. Então eu queria mandar um abraço aí para o Gilson e para a Lena, que são os fundadores dessa comunidade, né? E para todo esse grupo de intercessão, quero parabenizá-los, dar graças a Deus pela vida de vocês, né? Então eu me sinto assim lisonjeado de ter recebido esse convite por meio da Clau. Saber que ela está acompanhando vocês também nesta formação, a Clau e o Hamilton. Então também é uma alegria, porque eles são grandes amigos, e eu fico muito feliz, pessoas assim também de muita oração, pessoas que buscam uma vida com Deus. Então eu fico de verdade, por isso que eu repito, fico muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Né? E eu sempre digo que Deus ele nos convida a algum ministério porque foi o jeito que ele encontrou de nos ter sempre perto dele. Se ele não tivesse talvez dado esse ministério pra gente, a gente teria já fugido. Então foi um jeito que ele deu pra gente estar sempre pertinho dele e, mais do que isso, nos aprofundando nas coisas dele, né? Nos apaixonando mais por ele e no fim nós alcançarmos a vida eterna, que é para isso que a gente está aqui, não é? Então, meus irmãos, eu convido vocês agora no início do nosso encontro a fazermos a nossa oração inicial para que a gente possa então mergulhar naquilo que foi proposto para hoje, no tema que foi proposto para hoje, tá bom? Então vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então nós queremos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por estarmos juntos aqui, ainda que por meio dessa gravação, mas o Senhor, Deus mora na eternidade, então Ele consegue nos unir de alguma forma sobrenatural. Então quero agradecer ao Senhor Jesus por ter nos trazido aqui, agradecer ao Senhor pela sua vida, agradecer ao Senhor Jesus por Ele ter nos chamado ao serviço, seja a música, a intercessão, a pregação. Quero agradecer ao Senhor Jesus também por essa comunidade Divina Graça, pelos seus fundadores. Nós queremos entregar ao Senhor Jesus a vida de cada um de vocês e pedimos de um modo especial hoje que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo. Nós queremos pedir que o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, que o Espírito Santo nos conduza, que tudo aquilo que for falado aqui seja de acordo com a vontade de Deus, conduzido pelo Espírito Santo, não seja uma vontade meramente humana, mas que seja da vontade do Espírito, da vontade de Deus, que Ele nos comunique a sua vontade, que todos nós sejamos impactados e transformados por essa palavra de hoje, para aquilo que Ele nos chamou. Por isso nós pedimos juntos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, meus irmãos, agora a gente pode começar para valer aqui o nosso encontro, né? Vamos lá, a Clau passou para mim aqui alguns tópicos para que eu pudesse falar com vocês sobre o tema de hoje, tá bom? Então aqui eu vou seguir o roteirinho que a Clau me passou. Claro, vai ter uma coisinha a mais ali, né? Mas eu vou tentar seguir aquilo que ela propôs, já que ela está responsável aí
por essa formação, tá bom? Então vamos lá, o primeiro tópico que a Clau me passou, né, que só lembrando, o tema de hoje é vida de oração, que é central para nós que evangelizamos, né? Seja qual for o nosso ministério na igreja, sem uma vida de oração, a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? A gente não faz nada sem uma vida de oração. Então, esse é o tema central de hoje. E aí, o primeiro tópico que a Clau me passou foi vida de oração e a busca da intimidade com Deus. Então vamos lá, vamos por partes, né? Essa primeira parte, então a gente vai falar sobre a vida de oração e essa busca da intimidade com Deus. A primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, né? O que é ter uma vida de oração? O que é isso? O que é ter uma vida de oração? A gente está tão acostumado, né, com essa expressão, mas o que é ter uma vida de oração? Bom, orar, meus irmãos, é, claro, entrar em comunhão com Deus. Orar é falar com Deus, é estar com Deus, né? É ter o nosso coração conectado com Deus. A oração é isso, né? Muitos santos na igreja falaram sobre a oração ao longo de toda a história da igreja. Inclusive, se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver a oração em toda a Bíblia, não é? Desde o Antigo Testamento, nós vemos assim as pessoas orando e a força que a oração daquelas pessoas do Antigo Testamento tinha. A oração, ela movia o céu, né? A oração tinha o poder de derrubar exércitos. Se a gente pega lá, por exemplo, aquela passagem de Moisés lá no Antigo Testamento, quando ele, no alto da montanha, ele ergueu as mãos, é bem conhecida, né? Qualquer um que é intercessor conhece essa história. Moisés vai para o alto da montanha e o povo de Israel combatia lá o exército inimigo. E então, enquanto Moisés tinha as mãos erguidas e ele orava, ele rezava ao Senhor, ele falava com Deus, o exército de Israel vencia a batalha. Mas quando as mãos de Moisés se cansavam e ele abaixava as mãos, Israel perdia. Então ele erguia novamente as mãos, ele rezava, ele se conectava com o Senhor, ele intercedia pelo povo de Israel, o povo vencia. Quando ele se cansava novamente, abaixava os braços, abaixava as mãos, o povo perdia. Olha aqui que figura interessantíssima, não é? Que nós temos no Antigo Testamento. A oração de intercessão, né? Nós temos a figura de Moisés aí, enquanto ele, portanto, estava com suas mãos erguidas, conectado com Deus. Esta posição de erguer as mãos tem exatamente esse significado, né? De conexão. Eu me conecto com Deus. Quando eu ergo as minhas mãos, eu peço, eu suplico àquele a quem eu me conectei. Eu me liguei a Ele. E agora eu peço, Senhor, que o povo vença, que o povo de Israel saia vencedor. E Moisés então pedia assim, e o povo vencia. O povo de Israel vencia. E quando ele parava de rezar, quando ele parava de interceder, porque ele se cansava, o povo perdia a guerra. Então vocês vejam o poder que tinha essa intercessão de Moisés. Isso a gente está falando lá do Antigo Testamento ainda, não é? A gente está falando do Antigo Testamento. Bom, e aí a gente vai... É claro, aqui a gente tem que falar de uma forma bem resumida, porque senão você aí do outro lado não vai aguentar, não é? Mas durante todo o Antigo Testamento a gente pode pegar os grandes profetas, pegamos lá o poder da oração do profeta Elias, né? Lembram a oração do profeta que fez cair o fogo do céu? Essa conexão com Deus que o profeta tinha. Tanto que depois João Batista, quando aparece João Batista no Novo Testamento, as pessoas vão achar que ele é Elias que voltou, porque ele orava com poder e a sua voz, a sua profecia era poderosa. Então o profeta Elias é também esse gigante da oração. Mas é claro, não é? Todo o Antigo Testamento foi uma preparação para o Novo Testamento, para a plenitude dos tempos, quando então o próprio Deus vem ao nosso encontro, se faz homem, né? O próprio Deus vem ao nosso encontro, Jesus, próprio Deus, e Ele mesmo vai interceder por nós, né? O grande intercessor é o próprio Cristo. Cristo é o intercessor, né? Foi Ele quem intercedeu por nós diante do Pai. E é isso que Ele faz a cada missa. Ele se oferece, Ele intercede por nós ao Pai.
em cada missa que Jesus então, né, o seu sacrifício é atualizado, novamente o Senhor intercede por nós ao Pai. Né? Por isso que a gente diz que a missa é a maior de todas as orações. Por quê? Porque quando eu rezo sozinho, quando eu intercedo, eu sou um ser humano pedindo por alguém. Mas quando eu vou à missa, acontece o contrário. É Deus intercedendo por mim. É Deus, o próprio Cristo, que intercede por mim ao Pai. Então essa é a maior intercessão. Então se você aí é intercessor, saiba, a tua oração, assim como a minha, embora elas sejam poderosas, elas não se comparam à intercessão que o próprio Cristo faz por nós. Porque Ele é um com o Pai e na missa Ele intercede por nós. Portanto, nós somos beneficiados pelo seu sacrifício na missa. Mas voltando aqui, por que então que nós temos que ter uma vida de oração? Esta vida de conexão com Deus. Né? Então a gente viu que a oração é essa conexão. Né? Santa Teresinha dizia, né? O que é oração para você? Perguntaram para ela, ela disse, a oração para mim é um suspiro, um olhar para o céu, diante da alegria ou diante da tribulação. Então é um olhar lançado ao céu, um olhar lançado a Deus. Todos nós somos chamados a essa intimidade com Deus. Quando nós temos a nossa experiência, o nosso encontro pessoal com Jesus, essa experiência única na nossa vida, essa experiência que transforma a nossa vida, esse encontro único e pessoal com o Senhor, a partir daquele momento, nós buscamos ter intimidade, cultivar esta intimidade com Ele. Este diálogo diário com o Senhor. Nós acordamos e nós já nos conectamos com Ele. A vida de oração começa aí, quando a gente acorda de manhã e a gente já se conecta com Ele. Nós acordamos e, em vez da gente pegar o celular para começar a ver as mensagens, né? Que hoje está na moda, a gente já pega o celular e já começa a ver lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para mim. Então, a oração, ela já começa quando eu acordo. Eu já inicio o meu dia me conectando ao Senhor. Né? A gente fala assim, eu estou me situando. A gente que acorda fala assim, eu ainda estou me situando no mundo, né? Mas a gente podia dizer, eu ainda estou me conectando com o Senhor. Eu acordo e o meu coração já se volta para Ele. Desde amanhã, desde o amanhecer eu já vou me conectando com Ele. O meu coração já se conecta com o Senhor e eu já começo a falar com Ele, agradecendo pelo dia que Ele me deu, por mais esse dia, Senhor. Obrigado. Eu já quero te entregar tudo aquilo que eu vou viver neste dia. Eu já quero te apresentar. E a gente já vai fazendo a nossa oração. Depois, nós vamos, no decorrer do nosso dia, falando com o Senhor. Eu costumo dizer que a oração é esse coração conectado. Então, você viu que eu repeti muito essa palavra até agora, né? É um coração conectado com Deus diariamente, o tempo inteiro conectado com o Senhor. Aquilo que São Paulo falou, orai sem cessar. E o que é sem cessar? Sem parar, né? A gente tem que orar sem parar. A nossa mente tem que estar conectada com o Senhor o tempo inteiro. Você está fazendo as suas coisas no dia a dia, você está lavando a louça, você está com a sua mente conectada com Ele, você está pensando nele, você está falando com Ele, agradecendo. Você vai fazer alguma coisa, reze antes. Pergunte ao Senhor se é isso que Ele quer que você faça. Se você tem um compromisso importante, entregue ao Senhor, já vai entregando a sua vida para Ele, desde a manhãzinha, no decorrer do seu dia, durante toda a manhã, aquilo que você tem para fazer, você está sempre pensando nele, perguntando para Ele se é para fazer isso, se é por aqui, se é por ali, deixando com que o Espírito Santo conduza a sua vida a cada passo do seu dia. Aí você vai para o seu trabalho, vai rezando, vai pedindo ao Senhor, vai falando com Ele, vai entregando as pessoas que trabalham com você, vai entregando o seu caminho, vai entregando tudo. As coisas que você vai ter que resolver no seu dia. Entrega a sua família, entregue. A vida de um intercessor, ela é uma vida de oração incessante. A gente usa essa expressão vida de oração, mas basicamente é isso. É uma vida em que eu rezo incessantemente. Eu intercedo o tempo inteiro pelas pessoas. Na verdade, essa devia ser a vida de cada cristão, de cada católico.
todos os católicos deviam rezar o tempo inteiro, né? Porque às vezes a gente acha que rezar é porque a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo e ficar lá rezando. Veja bem, não tem como fazer isso, você sabe, né? Não tem como, nenhum de nós consegue fazer isso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um momento para a gente parar para rezar, né? Nem que seja uma vez ou 2 vezes ao dia, a gente tem que parar para rezar. Mas a oração tem que ser a oração da vida. O meu dia, os meus minutos, os meus segundos, as minhas horas vão passando e eu estou diante do Senhor, eu estou conectado com Ele. Todo o meu pensamento é dirigido a Ele. Tudo que eu vou fazer é pensando se aquilo é da vontade dEle, se aquilo vai agradá-lo, se é esse o caminho que eu devo seguir, certo? Então isso é ter uma vida de oração, vida de intimidade com Deus. E mais do que isso, Deus vai respondendo, Ele vai mostrando o caminho, Ele vai dizendo o que eu tenho que fazer. Não é só eu falar com Ele, mas é Ele me responder. Eu sinto o Senhor me falando, eu sinto o Senhor dentro de mim, falando comigo, me mostrando o caminho a seguir, indicando as coisas que eu devo fazer, aquelas que eu devo evitar. Uma vida de oração é isso em primeiro lugar. Antes da gente falar sobre qualquer outra coisa com relação à vida de oração, o conceito básico, meus irmãos, é esse. Vida de oração é vida de conexão com Deus. Durante todo o meu dia, desde o acordar até o adormecer. Quando eu vou dormir, eu rezo também. Eu entrego a Ele a noite, a noite da minha família, dos meus amigos, da minha comunidade, certo? É uma vida de oração. E é muito interessante isso, porque se a gente tem uma vida de oração, portanto, se temos uma vida de oração, temos uma vida de conexão com Deus, uma vida de intimidade com Deus, em que eu falo com Ele, Ele me responde, dificilmente haverá brechas para o demônio. Dificilmente haverá brechas, porque nós estaremos ocupados. Uma vez um amigo meu, numa pregação, ele disse, né, que claro, é uma comparação muito conhecida, mas ele dizia, a mosca, ela não pousa numa sopa quente. A mosca não pousa em sopa quente. A mosca só vai pousar numa sopa fria. Se a sopa estiver gelada, a mosquinha vai lá comer aquela sopa, ela vai pousar lá. Não só uma mosca não, né? Mas outras, ok? Então, quando eu tenho um coração aquecido pela oração, quando eu tenho uma vida de conexão com Deus, e se eu estou conectado com Deus, eu estou com o fogo do Espírito, a mosca não vai sentar. Ela pode até tentar chegar perto, mas logo ela vai sentir aquele calor e vai fugir. Porque nós estamos conectados, nós estamos quentes. Pode perceber, quando você está mais frio é que a mosquinha vem lá. Quando você está mais frio é que a mosquinha aparece para te tentar. Quando você está lá largadão, tá meio desinteressado, tá meio sem vontade de rezar, tá meio sem vontade de ir na igreja, tá meio sem vontade de nada, tá jogado no sofá, né? Vendo lá o seu celular, que hoje em dia é isso, né? Hoje em dia é se jogar na sala, se jogar na cama, ficar com o celular na mão, ou com a televisão ligada. Perceba que geralmente nessas horas vem a mosquinha te tentar, porque é a ocasião. Jesus ficou 40 dias no deserto jejuando a pão e água. Lembra? Aliás, a pão e água não, né? Ficou sem comer e beber nada. Jesus ficou 40 dias no deserto, sem comer e beber nada. Quando ele sentiu fome, momento da fraqueza ali humana, o demônio chegou para tentá-lo. Então é no momento da frieza, no momento que a gente está mais frio. Então a oração mantenha o corpo aquecido, mantenha a alma aquecida, né? A oração mantém o coração aquecido e as moscas vão passando longe, certo? Como dizia uma santa da igreja, porque agora eu me confundi se é uma santa ou um santo, dizia, porque o demônio teme uma alma unida a Deus, assim como ele teme o próprio Deus. Então o demônio tem medo de Deus, mas ele também tem medo da mesma maneira
daquela alma que está unida a Deus. Ele teme essa alma assim como ao próprio Deus. Porque o Senhor falou, aquele que se une comigo se torna um só espírito, não é? São Paulo fala isso. Quem se une ao Senhor se torna com ele um só espírito. Então, se o demônio teme a Deus, quando nós estamos unidos a Deus, o demônio também tem medo de nós. Foge de nós. Então, a gente precisa manter a nossa vida de oração, que é aquilo que Jesus fala o tempo inteiro: vigiai e orai. Vigiai e orai para não caíres em tentação. Jesus falou repetidas vezes que é com a oração e a vigilância. Olha só, a oração e a vigilância é que vai nos manter sempre acesos, sempre iluminados para que as moscas não se aproximem de nós. Ok? Então, essa é a importância da vida de oração de todos nós. Tá? Eu repeti aqui diversas vezes a mesma expressão de propósito, né? Porque para a gente poder gravar bem aquilo que a gente está falando aqui. Né? Vida de oração, vida de intimidade com Deus, vida de conexão com Deus. Né? Eu falo com Ele, eu escuto o que Ele tem a me dizer, eu vou para onde Ele me mostra que devo ir, evito o que Ele me mostra. E as coisas só dão erradas quando a gente desobedece a essa voz dentro de nós. Essa voz que é a voz do próprio Senhor. Né? É a voz do Espírito Santo dentro de nós, com o dom do conselho. O Espírito nos aconselha. O Espírito Santo nos diz para que lado nós devemos ir, o que nós devemos fazer. Amém? Bom, então, sobre esse primeiro tópico, meus irmãos, é isso, né? É a vida de oração e a busca da intimidade com Deus, diariamente, tá bom? Maravilha, então, agora a gente vai para o segundo tópico, que é sobre, deixa eu ver aqui que a Cláudia me mandou, a importância da minha oração no combate espiritual. A importância da minha oração no combate espiritual. Bom, eu acho que a gente já começou falando disso, né? A gente acabou de falar disso. Né? O combate espiritual, ou seja, o demônio vai só nos tentar no momento que a gente vai mais fraco. Né? A gente está ali com a graça de Deus, com o fogo do Espírito, conectado com Deus, com a nossa mente em Deus. E o que significa? Quando a gente está com a mente em Deus, significa que não tem espaço para outros pensamentos. Né? Quanto mais eu fujo dos maus pensamentos, né, mais eu me conecto com Deus e mais o inimigo não pode chegar. Eu não dou brechas, certo? E os nossos pensamentos, eles são muito traiçoeiros e perigosos, não é? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque os pensamentos muitas vezes vão ocorrer na nossa mente, quaisquer que forem eles, quaisquer que sejam os pensamentos, né? Podem ser pensamentos maliciosos, podem ser pensamentos de julgamento sobre a vida dos outros, pensamentos negativos, pensamentos de vingança, né? Podem vir diversos pensamentos ao longo do nosso dia, mas a igreja nos ensina, né? Aliás, tinha alguém que falava, eu não posso evitar que as pombas voem sobre a minha cabeça, acima da minha cabeça. Não é verdade? As pombas estão voando lá, a gente não tem como evitar que elas voem acima da nossa cabeça. Mas eu posso evitar que as pombas sentem na minha cabeça e façam ninhos na minha cabeça. Isso eu tenho como evitar, não é? Se uma pomba vier perto de mim, eu já bato nela. Né? Então eu tenho como evitar que as pombas sentem na minha cabeça. Mas eu não posso evitar que elas sobrevoem muitas vezes. Então muitas vezes, meus irmãos, num momento que a gente está mais desavisado ou com a cabeça meio vazia, né? No momento assim que a gente está sem ter o que fazer, às vezes podem vir pensamentos. Mas e o que eu tenho que fazer? Me reconectar com Deus. Já pensar no Senhor. Então, quanto mais eu vou ocupando a minha mente com as coisas de Deus e ignorando esses pensamentos, mais eu vou me reconectando com o Senhor, mais eu vou evitando dar as brechas. Tá? Evitando dar as brechas. E hoje, vamos lá. Se é para falar de combate espiritual, hoje nós vivemos num mundo de combate o tempo inteiro. A gente vive num mundo de combate o tempo inteiro. E aqui eu já digo, olha só, tá na minha mão aqui, ó, celular.
né? O celular hoje é um instrumento que pode nos ajudar, mas que pode também nos fazer muito mal. Pode fazer muito mal para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, para a nossa vida mental, psicológica. Hoje a gente tem aí aquilo que no Antigo Testamento Deus falava: você tem a vida e a morte na tua frente, né? Estende a mão, escolhe a vida. Então hoje em dia a gente está vivendo exatamente essa situação por causa do celular, né? O celular ele é um perigo, certo? Então assim, a gente precisa evitar ao máximo aquilo que vai nos afastar de Deus, porque a gente está ocupando, vamos ser sinceros, nós estamos ocupando muito a nossa mente com isso aqui, muito. A gente está sobrecarregando a nossa mente. O celular, ele está tirando muito tempo da nossa vida de oração. A gente está falando de vida de oração, então se eu quero ter uma vida de oração, eu disse que, claro, a gente precisa ter uma vida constante no dia a dia, cada minuto, cada segundo, mas também diz que a gente precisa ter os momentos que a gente precisa parar para rezar. Então a gente precisa parar para fazer a nossa oração. Nós temos que dedicar a Deus algum tempo específico da nossa vida para rezar, para parar para rezar. Só que o celular, as redes sociais, a internet está ocupando muito nosso tempo. Eu estava notando, né? Eu percebi que antigamente a gente dedicava mais tempo para oração. A gente tinha mais tempo para fazer adoração ao Santíssimo na igreja. A gente tinha mais tempo para ir à missa. A gente era mais dedicado para correr atrás da Santa Eucaristia, né? Para estar lá com Jesus. Antigamente, né? Quantos de nós aí passávamos às vezes 1 hora diante do Santíssimo, só contemplando o Senhor, falando com Ele. Aí hoje já não se tem mais tempo para isso, hoje já não sobra mais tempo, porque a gente está gastando o nosso tempo com as redes sociais, a gente está gastando muito nosso tempo em conversas pelo WhatsApp, e às vezes conversas que destroem, conversas que não edificam, conversas que ficam só compartilhando fofoca. Já percebeu, né? Só fofoca o tempo inteiro. Ah, você ficou sabendo que o padre fez não sei o quê, você ficou sabendo que o outro da intercessão aqui. Ah, mas você ficou sabendo. E fica só utilizando. Olha, se antigamente o povo já fofocava, antes do celular, você imagina agora. Antigamente você tinha que sair de casa, encontrar o vizinho, a vizinha, né? Ir lá na rua para você conversar. Agora, você tá com o celular na mão, deitado na sua cama, deitado no sofá, tá lá compartilhando essas coisas, né? E fofocando. E muita gente da igreja, meu Deus do céu, né? Não vamos entrar nesse tópico aí, que senão a gente vai ficar até amanhã falando. Mas o celular hoje, ele é sim um ladrão da nossa vida de oração, um ladrão do nosso foco nas coisas que a gente faz, um ladrão da nossa saúde mental. E é exatamente aí, meus irmãos, isso aqui não é bobeira não, é exatamente aí que as brechas são dadas. Tem muita gente hoje que está aí ansioso, está vivendo uma vida de ansiedade e depressão por causa do celular, por utilizar tanto as redes sociais, por sobrecarregar a mente de tal forma, né, e de ficar vendo tanta coisa ruim. E não só coisa ruim, mas fica assim, você entra naqueles vídeos curtos, aí vem uma coisa legal, aí em 10 segundos você já está vendo uma coisa triste, aí você vê uma coisa engraçada, depois você vê mais uma coisa triste, depois você vê... E fica numa coisa dessa, a gente vai desestabilizando a nossa mente, a gente vai desestabilizando a saúde mental, emocional. Né? Antigamente a gente via uma coisa engraçada, a gente ficava ali naquela coisa engraçada um tempão. Agora não, você vê uma coisa engraçada, em 10 segundos você já está vendo uma coisa triste. Olha, o nosso emocional não vai aguentar desse jeito. E aí, por que eu estou falando isso? Porque isso impacta diretamente no nosso ministério, no nosso serviço na igreja, na nossa intercessão. Né? Quanto tempo que você está perdendo com o celular? Quanto tempo que você está aí nas redes sociais? A Clau me conhece, a Clau, meu sabe? Às vezes eu fico postando aí aqueles memes, né? Que eu gosto de ver aquelas coisas engraçadas e tal. Mas eu preciso diminuir cada vez mais. Mas às vezes a gente perde um tempão com essas coisas. Né? Ah, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. A gente vai falar daqui a pouco sobre a leitura da Bíblia também. Ah, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Pô, como diz a minha mãe, né? Está sempre com a Bíblia aqui na mão.
É a nova Bíblia, a liturgia das horas tá ali. Né? A gente tá ali com celular. E cadê? Não tem tempo de ler a Bíblia. Ah, não tenho 15 minutos para parar com a Bíblia, para eu rezar, para eu ler a Bíblia, para eu meditar o Evangelho do dia. Não tenho 15 minutos. Né? Mas tenho tempo para ficar no Facebook, para ficar no Instagram, no WhatsApp, no YouTube. Né? Então, assim, a nossa vida de intimidade com Deus, ela exige de nós esse tempo. Por isso que é um combate espiritual. Né? A vida de oração, ela é necessária ao combate espiritual. Deixa eu achar novamente o que a Cláudia tinha me mandado. Né? Ó, segundo tópico, a importância da minha oração no combate espiritual. Em primeiro lugar, meus irmãos, antes da gente ficar pensando na oração pelos outros, a gente precisa pensar, em primeiro lugar, se eu estou dedicando tempo para a minha vida de oração pessoal. Será que eu estou dedicando o meu tempo? Será que eu estou perdendo tempo? Eu tenho certeza que isso aqui serve para todos nós. Tenho certeza. É o momento da gente começar a retomar a nossa vida de oração, sabe? Será que hoje você aguenta ficar 30 minutos diante do Santíssimo olhando para Ele? Será? A gente está treinando a nossa mente para ficar acelerado. A gente está treinando a nossa mente para aqueles vídeos curtos, sabe? Eu fico 10 segundos numa coisa e já mudo para outra. Mais 10 segundos já mudo para outra. A nossa mente fica agitada. Será que eu agora, com essa minha mente que está sendo treinada para as coisas rápidas, será que a minha mente hoje tem a paciência de ficar 1 hora diante do Santíssimo, olhando para Jesus, deixando Jesus me olhar, mergulhando numa intimidade com Ele? Será que eu tenho paciência hoje de pegar a Bíblia e ficar meia hora lendo a Bíblia? Será que a gente tem essa paciência? Por isso que eu digo, nós estamos sendo destreinados para a oração e para tudo rápido, e treinados para tudo que é rápido. Só que, meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. A gente só vai colher os frutos daquilo que a gente semeia, rega e aguarda o tempo da colheita. A gente só vai colher os frutos daquilo que a gente tem paciência. A vida espiritual é uma vida de paciência, é uma vida de tempo, é a longo prazo a nossa vida espiritual, porque ela vai até o fim da nossa vida. Né? Então, se eu estou sendo treinado para as coisas rápidas, eu terei dificuldade em conservar uma vida de oração. Eu terei dificuldades em conservar, em cultivar esta vida que vai exigir de mim o longo prazo, a espera. Nós temos que voltar àquela vida que nós tínhamos, de tempo para Deus, de pensar com calma as coisas, de meditar. Veja hoje, quantas pessoas hoje meditam de verdade. Às vezes a gente pega uma passagem bíblica, lê em 2 minutos, faz uma meditação de 30 segundos, já fecha a Bíblia e já vai correndo. A gente não tem mais aquele tempo. Né? Então por isso que eu digo, combate, meus irmãos, eu não tinha programado de falar isso, mas eu sinto que tem que falar. A nossa vida, nosso combate em primeiro lugar é contra nós mesmos. Se eu não combater contra mim mesmo, aquilo que nosso Senhor falou, né? Só os violentos vão herdar o reino dos céus, aqueles que fizeram violência contra si próprios, ou seja, aqueles que vencerem a si próprios. Então, se eu quero as coisas rápidas, eu preciso buscar as coisas mais lentas, e a oração, ela exige isso. Né? Então, nós precisamos fazer violência contra nós mesmos, nós temos que superar a nós mesmos. Esse é o primeiro combate. Certo? Eu sei que a gente muitas vezes gosta de ouvir aquela coisa, né, do combate contra o maligno, para a gente fazer, mas o primeiro combate é contra nós mesmos. É isso que vai trazer uma vida madura, uma vida espiritual madura. Eu primeiro preciso
Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso combater contra mim mesmo. Certo? Esse é o primeiro passo. E depois, então, aí sim, eu consigo me voltar para o combate para ajudar os outros. Para ajudar os outros, né? Como diz o tópico aqui da Clau, né? A importância da minha oração no combate espiritual. Aí sim, esta oração será eficaz, porque ela já foi eficaz na minha vida. Eu combati com a oração e venci. E agora eu consigo ocupar a minha mente com as coisas de Deus. Eu estou preenchendo a minha alma, meu coração com Deus. Agora eu posso me voltar para os meus irmãos. E agora sim eu posso interceder por eles. E agora eu vou combater, como diz São Paulo, né? O bom combate, para salvar também aqueles que precisam da minha oração. E é sobre isso que nós vamos falar agora, nesta próxima parte.